Olá, eu sou Jaron Maia e esse é o meu canal sobre estudos do Livro de Mormon. Esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou falar sobre a geografia do Livro de Mormon. Então vamos começar sobre o Velho Mundo. O Livro de Mormon começa em Jerusalém. De lá, a família de Leí foge de Jerusalém antes dela ser destruída, segue pela Península Arábica até um local que eles chamam de Abundância, onde eles constroem um navio e viajam de navio até o continente americano. No continente americano, a maior parte da história do Livro de Mormon acontece. Embora haja muita discussão sobre onde, no mundo atual, se passaram os acontecimentos do Livro de Mormon, a parte do Velho Mundo é muito bem conhecida e já catalogada pelos pesquisadores. A história, claro, começa na cidade de Jerusalém. Ela é conhecida de todos, é só ir lá no Google Maps que você encontra a cidade de Jerusalém. Só que na época de Leí, a cidade de Jerusalém não era tão grande quanto a Jerusalém de hoje. Na verdade, na época de Jesus, a cidade já era bem maior do que a cidade de Jerusalém na época de Leí. Quando Leí recebe a ordem do Senhor de deixar a cidade de Jerusalém, ele pega a sua família, junta mantimentos e tudo mais, deixa suas riquezas, seus bens e foge para o deserto. Então eles viajam e o Livro de Mormon fala o seguinte: e aconteceu que ele partiu para o deserto, deixou sua casa, Leí no caso, e a terra de sua herança, e seu ouro e sua prata e suas coisas preciosas, e nada levou consigo a não ser sua família e provisões e tendas, e partiu para o deserto. Interessante aqui que ele não descreve nem camelos ou outros animais de carga, que aparecem em algumas figuras, algumas pinturas do Evangelho. Não tem como a gente saber. Nefe não fala se eles usaram algum animal para ajudar a carregar todas essas coisas que eles levaram na viagem. E desceu pelos limites perto da costa do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto do lado mais próximo do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto com sua família, e aconteceu que depois de haver viajado 3 dias pelo deserto, ele armou sua tenda num vale, à margem de um rio de águas. Então Leí viajou de Jerusalém até o Mar Vermelho. A região do Mar Vermelho mais próxima de Jerusalém se chama Golfo de Acaba, com uma distância de mais ou menos 290 quilômetros de Jerusalém até lá. A partir daí, de chegar ao Mar Vermelho, como descrito no Livro de Mormon, eles viajaram por mais 3 dias. Então, provavelmente, o período total de viagem de Leí e da família dele foi de aproximadamente 12 a 14 dias. Certamente essa foi a parte mais fácil da viagem que eles tiveram que enfrentar. Mas um levantamento do Ministério da Agricultura e Água da Arábia Saudita e do Serviço Geológico dos Estados Unidos diz que as temperaturas nessa região, no período da primavera, giram em torno de 38 graus Celsius durante o dia. No verão, a temperatura chega a 46 a 51 graus Celsius. Então é bem provável que Leí e sua família viajaram no período da noite, que ia trazer para eles segurança, já que eles estavam fugindo da cidade, Leí estava ameaçado de morte, e eles precisavam de proteção contra o calor. Durante o dia eles acampavam e à noite eles viajavam. Isso é o mais provável. Na verdade, as pessoas naturais daquela região costumam fazer dessa maneira. O Livro de Mormon é bem enfático ao falar que eles encontraram um rio de águas e um vale às suas margens. O rio de águas Leí chamou de Lamã, e o vale ele chamou de Lemuel. Na década de 90, uma dupla de pesquisadores membros da igreja, George D. Potter e Craig Torstad, difícil falar esses nomes, estavam procurando uma região conhecida como as Águas de Moisés, e acabaram pegando informações ali num vilarejo local, informações erradas. E eles se perderam. Eles acabaram chegando em um lugar descrito por eles como um desfiladeiro que cortava montanhas de granito. Nessa região havia sombra durante o dia e um rio que nutria a região. Quando eles viram esse rio, eles notaram que nas pedras, na margem do rio, havia marcações de períodos em que o rio estava mais cheio ou época de estiagem que o rio estava mais seco. Mas naquela margem ali havia alga e musgo na pedra, significando que a umidade ali daquela região era uma umidade muito maior do que o comum. O fato do Livro de Mormon descrever que o rio Lamã era um rio de águas significa que era um rio perene. Nessa região, dependendo da época do ano,
No período de estiagem, a grande maioria dos rios secava. E é muito difícil nessa região encontrar um rio perene, um rio que não seca nunca. Isso fez com que os pesquisadores percebessem que a localização desse vale correspondia exatamente à descrição dada no livro de Mórmon. Eles ficaram muito animados e pensaram que isso podia corresponder ao Vale de Lemuel. Em outras ocasiões, em épocas, estações do ano diferentes, em anos diferentes, eles visitaram novamente esse mesmo local, que é conhecido na região como Wadi Taib al-Ism. Gente, eu não sei falar árabe, então provavelmente a minha pronúncia está errada, mas não se importem, esse é o nome. E eles notaram que o rio continuava fluindo, o vale continuava fértil, independente da época do ano. Além disso, naquela região eles encontravam pequenos animais, peixes, tâmaras e arbustos frutíferos. Eu consigo imaginar a alegria de Lehi após viajar por 14 dias, enfrentando um calor escaldante, chegar num local onde eles encontraram água, comida, sombra, uma gratidão enorme a Deus e o desejo de fazer sacrifícios em agradecimento ao Senhor. Se você tiver curiosidade de saber mais sobre a descoberta da possível localização do Vale de Lemuel, eu vou deixar o artigo original linkado aí embaixo. Mas infelizmente o artigo é todo em inglês. Curte o vídeo, se inscreve aí no canal e comenta lá embaixo o que você achou sobre esse vídeo. Me segue no Instagram, eu também produzo conteúdo lá, o meu perfil é jaron.maia. Até a próxima!